Fala palmeirense, bem-vindo de volta ao canal Diego Ioato Marada. Já sabe o que eu vou falar, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, escreva lá o que você quer falar. Eu tenho tentado interagir com todos os comentários que aparecem lá, às vezes passa algum, às vezes eu deixo só um like, às vezes eu respondo, porque realmente assim, a gente tá com bastante gente já, estamos batendo 5.800, a meta de 6.000 até o final do Mundial deve acontecer, mas assim, eu já considero que a gente conseguiu chegar lá. A gente foi pro Mundial com 3.000 e poucos inscritos e estamos saindo já com 5.800. Isso é muito legal. Isso mostra que vocês estão gostando do que a gente produziu. A gente fez um conteúdo muito diferente, né, lá nos Estados Unidos. E até vou explicar para vocês. Eu tô de volta no Brasil, vocês já conhecem esse cenário aqui, é o meu escritório. E vou colocar ali, tá faltando uma credencial ali, tá faltando a credencial deste Mundial, para o qual eu pretendo retornar esse ano ainda. Eu tive que voltar por umas questões familiares e profissionais, mas o Palmeiras avançando, e eu acredito que vai avançar até a semifinal. Ó, já tô vindo aqui com uma opinião que talvez cause polêmica. Eu acredito que o Palmeiras vai chegar na semifinal desse campeonato. Mas, para chegar na semifinal do campeonato, a gente tem que falar primeiro das oitavas de final. E, com todo respeito ao Botafogo, eu acho que chegou a vez do Palmeiras, enfim, eliminar um rival de peso, um rival à sua altura, acho que historicamente e de momento também, né? O Botafogo é uma equipe muito importante no futebol mundial e nos últimos tempos montou elencos muito fortes, né? Disputou com o Palmeiras palmo a palmo aí diversas competições. Se saiu melhor em um brasileiro, se saiu pior em outro, se saiu melhor numa Libertadores, e talvez chegou a hora do Palmeiras devolver dois últimos insucessos, né, que o Palmeiras teve, essas eliminações, conquistando a vaga às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? A gente vai continuar falando Mundial, assim, mas eu acho que o nome Copa do Mundo de Clubes vai pegar, porque é muito diferente dos outros mundiais, né? É uma Copa do Mundo de fato. E até é bacana que isso é uma questão cultural, né? Porque nos países de língua hispânica, a Copa do Mundo de seleções é chamada de Mundial. Ah, nosotros jugamos el Mundial, os argentinos falam, né? Ganamos 3 mundiales, 4 mundiales. E aqui a gente sempre falou Copa, né? É engraçado isso, né? Outra coisa engraçada também é que antigamente falava-se Taça Libertadores da América. Hoje fala-se Copa Libertadores da América, né? Tanto que a música é a Taça Libertadores Obsessão. E hoje fala-se a taça da Copa Libertadores. Copa já é o troféu, né? Copa, copo, já é o troféu. Mas enfim, semântica à parte. Vamos falar assim do hora das quartas, vamos falar do que pode acontecer em termos de escalação. Tenho visto muito debate no Twitter e lá nos Estados Unidos, conversando com torcedores e conversando com os colegas, existe essa dúvida de como o Palmeiras deve jogar contra o Botafogo e como o Palmeiras deveria jogar contra o Botafogo, né? Eu tenho uma opinião bem particular, já externei aqui, já externei na Trivela. Aliás, peço para vocês continuarem acompanhando a cobertura da Trivela na Copa do Mundo, que vai continuar em alto nível. E também já conversei com o Paulo Massini, inclusive um pouco mais cedo eu participei da nossa live da Copa do Mundo lá com o Massini. Estava também o Danilo Lavieri, colunista do UOL, que também trabalha no canal do Massini, é do nosso time ali. E falávamos sobre como o importante é passar. Como o importante numa Copa do Mundo não é dar espetáculo, como o importante numa Copa do Mundo é você ir conquistando. Esse parece ser o pensamento do Abel, ele cansou de falar inúmeras vezes que faz times para vencer, não para dar espetáculo. E eu particularmente não consigo pensar um espetáculo melhor do que o espetáculo de levantar a taça, ou de comemorar uma classificação. Então, eu partilho do pensamento do Abel Ferreira, eu concordo, ainda mais em Copa, acho que eu não vejo por que a exigência de um futebol vistoso numa Copa, é um campeonato eliminatório e o importante é passar. Eu usei até na live da Trivela, esse corte foi pro Instagram, foi bastante, Instagram e TikTok, né, foi bastante comentado, bastante compartilhado, que é aquela questão dos times da Itália nas Copas do Mundo, né, que muitas vezes você não entende como é que esse time progride, mas a Itália foi chegando. E a gente não precisa nem ir muito longe, né? A Argentina, na última Copa, estreia perdendo para a Arábia Saudita e consegue chegar ao título, né? É algo que, assim, não se imaginava e vai passando, vai passando. A própria seleção do Tetra foi assim também, não dava espetáculo, né? E muita gente, pô, é lógico que para a história do futebol como beautiful game, que é como os americanos chamam,
seleção de 82 é citada por Guardiola, por Klopp, por todo mundo que gosta de futebol, cita a seleção de 82 como um marco, né? E beleza, mas quem ganhou foi 94, que era o pragmatismo do Parreira, e hoje a gente olha para a seleção de 94, a gente vê que não era um futebol tão feio assim como se falava na época, né? E aí eu vou aproveitar aqui que eu sou de 1980, eu lembro muito bem da carreira do Tele Santana, né? E eu vou explicar porque que eu tô falando do Tele. Surgiu hoje a ideia de que o Palmeiras deve jogar com 2 laterais. Eu odeio o termo dobra de lateral. Odeio. Eu entendo o que quem fala quer dizer. Mas o conceito é um jogador que tem como função primordial lateral, pode ser o Mike, pode ser o Rocha, atuando numa outra função. Isso pra mim não é dobra de lateral. Ninguém joga com 2 laterais. Você joga com um lateral exercendo uma outra função. Então eu acho importante pensar isso, né? Mas o nome que surgiu não foi o do Mike. Pelo menos quem trouxe essa informação foi a Marília Ruiz. Ela trouxe isso no canal dela, junto com o Fábio Piperno, Derby Todo Dia, e o Massini participou e trouxe essa informação para o G4 no Band Esportes, e depois trouxe para o canal também para a gente conversar. Que a ideia seria Marcos Rocha e Giai, pelo lado direito, com a ideia de bloquear Alex Telles e Cuiabano. Cuiabano é um grande jogador, eu acho que ele está fazendo hora extra no futebol brasileiro, esse cara vai para a Europa já já, é um lateral muito forte. Lateral, sim, não vou dizer no nível do Piquerez, mas é um lateral, principalmente na parte ofensiva, um cara muito bom. Auxilia muito ali pelo lado esquerdo do Botafogo, e o Alex Telles a gente conhece de outros carnavais. E para isso, para combater isso, o Abel estaria pensando em colocar Marcos Rocha e Giai pela direita. Isso já criou uma chiadeira, dobra de lateral, dobra de lateral. Eu não vejo como um grande problema. Não vejo como um grande problema. Mas eu também não vejo como um grande problema você colocar o Felipe Anderson de ala pela direita. Como ele vinha jogando muito bem, atuando como ala pela direita, ele consegue fechar o meio campo, principalmente se você tiver o Aníbal de volta. Eu não vejo a necessidade de você colocar 2 jogadores de viés mais defensivo, como é o caso do Rocha e do Giai, pela direita ali. Acho que você pode manter o Felipe Anderson, que vai trazer mais criatividade para você no ataque, e se proteger da caída pela esquerda do Cuiabano junto com o Alex Telles com a marcação normal, com o Giai atuando ali como zagueiro direito, dando combate também, subindo um pouco para dar o combate, com o Aníbal fazendo a cobertura, e com o Felipe Anderson voltando, que é um cara que volta muito, ou com o Alan. O Alan, que é uma grata surpresa, eu gosto de dizer isso sistematicamente, é um cara que é um jogador que, assim, encantou a comissão técnica e não era dos badalados. Ele não estava na lista dos badalados do Sub-20 do ano passado. Ele é um cara que estourou a idade, ele é um cara que não poderia mais e chegou-se até, mas ele vai subir, não vai subir, e subiu. E é um jogador que, assim, brilhante quando entra, né? O passe pro gol do Paulinho na vitória sobre o Al-Ahly foi dele, né? Quando ele entra, normalmente ele entra bem. Eu acredito que possa ser eles, caso o Felipe não esteja em condições. Mas se for o Alan pela direita também, acho que o Palmeiras vai tranquilo. Tá guarnecido nesse ponto. E por que eu falei do Tele? Porque uma das Libertadores que o São Paulo ganha com o Tele, em 92, 93, ele faz dobra de lateral. O Vitor era o lateral direito e o Cafu jogou mais avançado. Aí você fala, mas você tá falando do Cafu. O Cafu, que hoje é o Cafu, quando ele surgiu, ele era motivo de piada. Não só no São Paulo, não só no estado de São Paulo, é motivo de piada nacional. Ele estava na seleção do Falcão, por exemplo, mas não se levava o Cafu muito a sério. Então, assim, quando a gente às vezes fala dobra de lateral, tem que prestar muita atenção. O Parreira ganhou a Copa com o Mazinho, que era um grande volante, mas que tinha sido lateral no Palmeiras. O Leonardo jogou com a 10 da seleção numa Copa do Mundo, né, função de 10, ele vestia 16, mas ele jogou com a função de 10 e ele era um lateral. Então, é importante a gente pensar, ainda mais no futebol de hoje, eu tô falando de coisas de anos 90, se a gente pensar atualmente, essa questão da nomenclatura do cara ser lateral ou não ser lateral é uma mera questão de nomenclatura, porque o que importa é a função que o cara exerce. E o Palmeiras, por exemplo, entrando o Giai, ele já nem entra como lateral, ele entra como zagueiro, então o Marcos Rocha seria o ala, ou talvez ele inverta para aproveitar a velocidade, a força do Giai. Não sei. Não é o que eu faria, mas também não vejo como o fim do mundo. E eu acredito que o Palmeiras não tenha que inventar não para jogar contra o Botafogo. Não adianta querer atacar o Botafogo em cima. E eu acredito que o Palmeiras tenha que se manter fiel. Isso vai ao encontro do vídeo de ontem.
em que eu digo que o Palmeiras tem que se manter fiel a um pensamento de jogo. E o pensamento de jogo mais recorrente do Palmeiras é verticalidade, é jogar em transição. É assim que o Palmeiras joga melhor, é assim que o Palmeiras conquista seus melhores resultados, mas para que isso funcione tem que ter eficiência. Tem que chegar no gol, criar a chance e fazer o gol. E aí vamos pro ataque? E Estevão? Tira ou não tira? Eu não sei, eu não tô lá dentro, eu não tô conversando com ele, eu espero que a comissão técnica tenha conversado com ele para tirar limpo essa questão, porque a declaração dele foi muito infeliz, de que ele não tá com a cabeça, que ele já tá pensando na Europa. Se não fosse o Estevão, era caso de sacar. Eu creio que, eu olhando de fora aqui, eu não tô lá dentro, não conversei com ele, eu sacaria. Eu sacaria. Mas eu não sei se é isso que vai ser feito, porque é um jogador que é muito diferente, é um jogador que faz uma entrega muito diferente pro Palmeiras, e é um cara que mesmo com a cabeça fora do lugar, pode no lampejo resolver o jogo. Mas deixa no comentário aqui, o que você faria com o Estevão, o que você faria, se você escalar, como você escalaria o time, se é Felipe Anderson, se é Aníbal, se é Martinez. A gente já sabe que o Murilo não vai jogar, infelizmente, ele tá fora da Copa do Mundo. E aí, seria com o Bruno Fux? Você iria com o Mikael? O que fazer? Eu tenho aqui na minha cabeça. Amanhã, chegando numa véspera do jogo, vou trazer para vocês, mas não tem muita novidade não. Vamos esperar o próximo treino só para saber quem tá apto, quem não tá apto, e amanhã a gente comenta qual é o time que deve encarar o Botafogo por uma vaga nas quartas. Eu vejo o Palmeiras na semifinal. O cruzamento de Chelsea e Benfica não me assusta. Eu vi o Chelsea jogar em loco contra o Flamengo e vi o Benfica jogar pela TV, não me assusta. Não me assusta. Só que o Palmeiras tem que fazer a parte dele. Para você que chegou até aqui, eu agradeço muito por você ter voltado ao canal. Estamos chegando em 6 mil, graças a vocês terem compartilhado, vocês terem deixado o like, vocês terem curtido. Vou pedir para vocês continuarem dando uma força aí pro canal. E a gente quer voltar pro Mundial esse ano ainda, para essa semifinal aí que eu acho que o Palmeiras vai chegar. O nosso canal quer voltar para lá. Se você é uma agência de viagem, se você é uma empresa, quer fazer uma parceria com a gente, pra gente ir lá, estamos aqui à disposição. É só procurar e a gente, se tudo der certo, a gente ainda vai cobrir uma final de Mundial do Palmeiras. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Até lá.